Boa noite, estamos aqui para mais um café atípico e hoje vamos bater um papo com a Milena do Me Inspira. Nós vamos falar sobre a questão da baixa visão. Ela vai falar sobre o olhar da criança com baixa visão. A Mi já chegou aqui, já vou adicionar. Olá, Nutrir e Viver. Aguardando aí a entrada da Mi. Olá, Olá, boa noite, tudo bem, Mi? boa noite, bem, e você? Tudo jóia. Tá dando para me ouvir direitinho? Sim, tá tudo certinho. O pessoal aí que estiver assistindo também, quiser falar se tá tudo ok, eu tô vendo bem. A Mi, está me vendo bem? Consigo ver. Assim, eu não consigo ver os comentários embaixo, mas a imagem Tá. geral eu consigo ter. Ah, então tá bom. Eu vi uma live sua que eu achei muito interessante. Acho que é com a Maíra ou Naíra, que vocês fazem a descrição, né, de como estão se vestindo. E eu achei Isso, bem bacana. E eu não a sei se gente você pode. consegue ver esses detalhes, mas eu tô com uma camiseta das Meninas Superpoderosas, que eu quis usar elas hoje para falar das Meninas Superpoderosas. Que legal. E, bom, eu não sei se o seu público está aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse contando também quem é a Milena, contasse um pouquinho de você, para a gente começar. Não, tá certo. Eu vou fazer uma descrição aqui rápida, porque com certeza deve ter alguém aí com deficiência visual, né? Então eu tenho a pele branca, eu estou usando um óculos de grau com armação vermelha, meu cabelo é liso, castanho, comprido, e atrás de mim tem uma parede. Então é uma breve descrição aí. Eu estou usando um vestido jeans, dá para ver só a parte de cima, jeans. E, assim, meu nome é Milena Rodrigues, né? Eu tenho 29 anos, nasci com baixa visão, eu tive uma catarata congênita, então meus pais descobriram logo que eu nasci, e aí com 2 meses eu já fiz a minha primeira cirurgia. Então, desde criança eu tive que lidar aí com a baixa visão, as adaptações, foi um mundo novo também para os meus pais, eles não conheciam e assim foram fundamentais para o meu desenvolvimento, né? Acho que principalmente escolar. Eu fiz faculdade de história, fiz mestrado também em história, tive a oportunidade de lecionar por algum tempo. E eu, além da catarata, eu tenho também o glaucoma congênito. Para quem não sabe, o glaucoma congênito ele é a pressão ocular do olho, né? Do olho ocular elevada. E então, desde os 13 anos, quando descobriu, já descobri um pouco tardio, mas é congênito, eu sempre tive que lidar com essas questões. E aí, em 2015, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu já tinha passado no concurso público, estava dando aula, eu tive uma crise muito forte e precisei aposentar de sala de aula, precisei sair de sala de aula. E aí, então, eu pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu amo a educação, né? Eu sempre gostei muito, sou apaixonada na área da educação. E aí eu resolvi, em 2019, ano passado, em junho, tem um ano mais ou menos, um ano e alguns dias aí, que eu criei a minha página, que é o Me Inspira, essa aqui, para falar sobre deficiência visual, sobre acessibilidade, sobre inclusão, né? E aí eu tive a oportunidade de conviver com mais pessoas ainda, conhecer várias pessoas super bacanas aí, inclusive comecei um projeto depois que eu criei, né, o Me Inspira, que é o projeto Autonomia, junto com o Ricardo Shimozakai. Então a gente começou em março, quando a gente encontrou pessoalmente, pôde conhecer, conversar, então a gente começou esse projeto. Vários outros aí, né? E eu falo que mudou a minha vida completamente, porque apesar de sempre ter contato com pessoas com deficiência, durante a minha educação nem tanto, até ali a minha formação, até a minha graduação em História. Mas em 2013 eu conheci o esporte, né, o esporte paralímpico,
Então, eu tive contato com mais pessoas que tinham outras deficiências e pude amadurecer muito. E com isso veio minha autonomia, minha independência, né? Porque depois que eu fui para a faculdade, chegou a hora de criar minha independência, né? Agora, pai e mãe, não vai ter como eles frequentarem a faculdade comigo. E aí foi isso, assim, bem resumido a minha história de vida aí. Entendi. Você, só para entender, você nasceu já com a baixa visão? Isso. Eu só piorei um pouquinho em 2015. Hoje, a minha visão é o seguinte: eu sou cega do meu olho direito e tenho menos de 10% do meu olho esquerdo. Eu até em 2015 eu ainda enxergava um pouco de vulto, um pouco de luz do meu olho direito. E aí com a crise do glaucoma, que piorou muito, aí eu perdi total, aí ficou tudo preto. Hoje eu não consigo ver nada, não tenho percepção nenhuma do meu lado direito. E o esquerdo caiu um pouquinho. Não foi assim algo muito grande, mas caiu sim. E o que é pior nisso é as dores, né? Porque a dor do glaucoma é muito forte, ele incomoda bastante, então é uma doença que eu tenho que conviver com ela e tenho que fazer tratamento, não tem jeito. É tratamento, e geralmente o glaucoma, tanto a catarata quanto o glaucoma, são doenças que geralmente pessoas mais idosas é que têm. E eu tive quando eu nasci. Então, não se sabe se é uma questão genética, se foi alguma coisa durante a gestação da minha mãe, não se tem essa informação, mas é isso. Eu sempre tive a baixa visão, sim, eu sempre enxerguei bem pouco. E você falou que você teve uma crise em 2015. Essa crise foi isso que você descreveu, de estar tudo escuro, você sentiu dor? Como é que foi essa crise? Sim, eu estava dando aula, eu estava num ritmo muito frenético de estudos e eu estava pensando num doutorado também, né? Então estava fazendo um mestrado, terminando o mestrado, tinha algumas aulas também no estado aqui de Minas Gerais, que eu era professora concursada, e aí eu estava normal. Num dia eu dei uma dor de cabeça, no outro dia eu já acordei com muita dor e aí já corri para o médico, porque geralmente dor no olho a gente já preocupa, né? Como nasci com isso, qualquer coisinha que eu tinha, a primeira reação era correr para o médico. E aí foi quando ele falou que estava já muito alta a pressão, aí já entrou com medicamento até oral mesmo, para ver se abaixava a pressão, diminuía a dor na cabeça, e aí já não teve jeito mais, porque o glaucoma é assim, é uma doença que depois que você perde, é irreversível. Infelizmente não tem tratamento, assim, depois que perde, né? Tem antes, que é controlar a pressão ocular mesmo. Entendi. E você usa as lentes, ela te ajuda? Como que ela te ajuda? É até interessante essa pergunta, porque a baixa visão, ela é bem diverso, né? Eu, por exemplo, eu uso óculos, o meu óculos, ele me ajuda até quase 10%, é um pouquinho menos de 10%. Sem ele, se eu tirar ele, eu acho que eu enxergo, acho não, aí pelos exames, né, uns 5% estourando. Então ele me auxilia pouco. E aí as pessoas confundem muito, porque quando eles veem que meu óculos ele já é fino, né? Não é um óculos grosso nem nada. Então as pessoas acham que corrige 100%, né? E quando me vem andando sozinha, fala: "Não, ela não tem nada, né? Ela não tem baixa visão não". Mas tem. Então, assim, ele é só uma correção bem pouquinha mesmo. Ele não me dá 100% de correção, como se fosse outra pessoa que usa um óculos que corrige e fica 100%. Não, o meu não. O meu chega Sim. só até ali os 10% mesmo. Uhum. Para a gente entender, nós que somos leigos, né, nessa situação, para você, não sei se você consegue fazer essa comparação, ou explicar um pouco para a gente sobre o que é uma cegueira, porque eu sei que tem vários graus, né, de cegueira, tem cegueira múltipla, tem vários tipos,
e a baixa visão, para a gente poder entender e compreender isso, e o quanto você consegue descrever que você consegue ver. Por exemplo, você consegue ler, você consegue ver vulto, você consegue, na hora que está caminhando, você esbarra nas coisas. Conta para mim, no geral. Então, a pessoa com deficiência visual que perdeu toda a visão, ela geralmente tem até os estágios, né? Mas ou ela não enxerga nada, tem pessoas que é preto total, tem pessoas que têm percepção à luz, assim, mais um geral, né? Tem os termos técnicos, mas isso também a gente não precisa entrar no caso. Mas assim, Sim. ela tem percepção visual, visual não, de luz, então ela vai ver vulto, ela, às vezes, durante o dia ela consegue ver mais claro, durante a noite mais escuro. Então tem toda essa variação. E uma pessoa que tem baixa visão, ela é considerada cega legal, né? Que aí enquadra como pessoa com deficiência visual. E aí tem os estágios. O meu é praticamente o último estágio para ser considerado como deficiência visual, porque eu enxergo luz, né? Eu tenho uma percepção de luz e, no geral, eu consigo ver o rosto das pessoas, mas não consigo ver detalhes. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma pinta, não consigo ver. E para leitura, né, para ficar mais fácil de explicar na leitura, a pessoa cega geralmente ela precisa de um leitor de tela, né, para navegar aí nas redes sociais, nos sites em geral, do braille, né? Eu já não preciso. Eu uso letra ampliada, contraste, o contraste de cor para a gente que tem baixa visão é muito importante. E geralmente quando é papel mesmo, a letra ali para as pessoas terem uma noção no tamanho da fonte 20, mas sem ser letra desenhada, porque isso também confunde, então a letra quanto mais reta, melhor. E o contraste que eu gosto é o fundo preto com a letra branca. E aí tem as variações. A minha visão ela é muito central, eu consigo ver o centro. E eu já tenho amigos que têm baixa visão que conseguem ver periférico. Inclusive, quando eles pegam um celular, eles viram o rosto para conseguir enxergar, porque só conseguem enxergar na lateral. No meu caso, já é o contrário, eu consigo enxergar no centro. Então, a baixa visão ela tem muito esses aspectos diversos, né? É um mundo muito diverso e por doenças diversas. Então, basicamente essa a diferença. Uhum. O que você consegue descrever de mim? Você consegue ver para as pessoas entenderem? Eu consigo ver que você tá de óculos, mas também não sei cor. E também o cabelo, né, que para mim tá no ombro. Só isso que eu Tá. consigo ver no geral. Detalhes Cor, não consigo. cor da pele, você não consegue? A estampa da camiseta, a cor da camiseta? Não, não consigo. Porque ainda mais o lugar que eu tô, que é distante, provavelmente se eu chegar mais perto eu consigo ver. Mas nessa distância que eu tô aqui é o que eu consigo. É como se fosse um vulto. É mais ou Uhum. menos isso. Entendi. Tá. A gente vai, até o pessoal que está aí, tá, tem bastante gente chegando, boa noite para todo mundo que está chegando. O pessoal vai mandando as perguntas, hoje a gente está falando sobre a baixa visão, e a Mi vai estar aqui, a ideia é ela descrever, inclusive, a infância dela, como foi, e a gente falar sobre essa questão da inclusão da criança com baixa visão. Então, a gente está falando, ela é uma adulta, mas ela passou pela essa fase infantil, e a gente vai falar sobre essa questão de como adaptar tudo isso. Ela acabou de falar para a gente que tem vários graus, vários níveis, uma diversidade gigante. Então, a gente vai tentar entender e compreender como a gente pode estar ajudando e divulgando isso, né? Porque eu acho que a informação é importante, né? Que as pessoas entendam como é que funciona. Eu sei que tem muita discriminação em torno disso, ela vai falar um pouco para a gente, então pode ir mandando as perguntas aí, pessoal. Vou continuar aqui com ela. Você me disse da questão das letras. Como você faz para ler, por exemplo? Sei que hoje a gente tem um recurso, né, de audiobook, a gente tem, por exemplo, o que chama aqueles
o livro digital que você consegue aumentar, né? Eu acho que dá para você Sim, enxergar, mas e livro sim. de papel? Livro de papel, geralmente lupa. Eu tenho algumas lupas, apesar de que eu não consegui tanto adaptar com elas. E aí, o que que acontece? Como eu fiz, acho que principalmente eu senti muito na faculdade, porque eu fiz uma faculdade que tinha uma carga de leitura extremamente alta, que é Sim. história, né? E livros geralmente de época que não existe em PDF, não existe nada digital. Então eu tive uma dificuldade grande. E aí, por sorte, assim, a faculdade onde eu fiz tinha um instituto que dava auxílio às pessoas com deficiência visual. E aí eles gravavam os textos para mim, eu só escutava. Quando eu precisava ler, aí eu usava lupas. Tem vários tipos de lupas, né? A gente tem lupa que você consegue passar por cima da letra e ela joga para um computador, para uma tela de Olha que computador ou para legal. televisão, sabe? Então é bem interessante isso. E aí você fica na distância que você consegue, né? E esse tipo de recurso foi os primeiros, porque eu nasci na década de 90. A minha infância, eu acho que foi o período mais complicado porque meus pais não conheciam tanto. E aí eles tiveram que ir atrás, né? E na década de 90 não tinha metade da tecnologia acessível que tem hoje. Porque hoje é Sim. muito fácil. Hoje a gente tem aplicativo que você joga texto, ele lê para você. Os próprios celulares, né? Tem aí o Talking Back, que é o leitor de tela, né? Então tem vários recursos. Mas naquela época não. E aí foi o Sim. que meus pais procuravam, né? Lupas aqui na cidade de Uberlândia também não tinha tanto acesso assim. Então sempre tinha que vir de fora, principalmente de São Paulo, né? Que é onde estão os maiores centros oftalmológicos que existem. Inclusive eu faço meu tratamento em São Paulo. Mas era isso, eles buscavam lupas, então tinha lupa, óculos especiais também. Eu tenho, até hoje eu tenho um óculos assim para fazer leitura. Ele tem um grau super forte e aí eu só consigo ver com ele se eu aproximar o livro. E quando eu aproximo o livro, ele dá como se fosse um zoom, e aí ele fica com a letra bem ampliada e eu consigo fazer a leitura. Então tem esses recursos assim, sabe? Mas foi esse processo até descobrir o que que dá certo é demorado, principalmente na infância, né? Entendi. Então vamos voltar lá na questão da infância. Não sei até onde você lembra, mas eu queria que você contasse para gente as dificuldades que você teve. Né? Aqui no nosso canal a gente fala muito da questão do turismo, a gente fala do entretenimento, da diversão, do lazer, do esporte. Porque, e tem também, a gente não fala muito aqui, não é o nosso enfoque maior, mas é importante sempre falar da questão escolar. Então, não sei até onde você consegue lembrar para você descrever para a gente e descrever o que, que você sentia falta e o que hoje dá para ser feito para adaptar essas crianças. Então, eu falo que eu tive uma infância muito privilegiada, assim, pela forma com que meus pais lidaram, assim, com a deficiência visual, né, com a baixa visão. Porque eu acho que o principal é não privar a criança de descobrir, né, as coisas. Porque por muitas vezes eu, às vezes, esbarrava e até tropeçava, né, em portas, até descobrir a questão, ter noção do espaço. Então, até ali meus 4 anos, 5 anos, coisas que meus pais contam, né, de trombar, de às vezes, porque eu já usava o óculos que me ajudava um pouco, então tinha que ser amarrado para não bater a mão e cair, né? E então eles permitiram que eu tivesse esse contato para poder me descobrir. E aí o que eu falo é sempre isso, sabe? Que é importante que a criança se descubra também. Como que ela vai fazer para poder estudar, para fazer aprender a ler, né? E aí a escola também entra com um papel super importante aí. Durante a minha infância, eu tive primos com a minha idade. Então, não são pessoas com deficiência visual,
a gente teve a oportunidade de estudar juntas. Então, são 4 primas da mesma idade. E hora nenhuma era diferente. O que acontecia era, por exemplo, na escola, os professores eram avisados, né? Olha, a Milena tem baixa visão, como que a gente vai fazer? E aí fui para uma escola municipal, logo que eu tinha ali na primeira série, mais ou menos, que tinha na época chamava ensino alternativo. E aí eu ia para esse ensino alternativo que era extra classe, né? E lá eles faziam algumas coisas comigo, por exemplo, para matemática, né? Para aprender a contar. Eu lembro que tinha uns negocinhos coloridos e aquilo chamava muito a minha atenção, porque eu conseguia ver o contraste das cores, né? E aí eu fui aprendendo desse jeito, adaptando as coisas. O quadro de sala de aula eu não consigo enxergar até hoje, é impossível. E aí eu não adaptei com a lupa, porque existe uma lupa, ela é redondinha assim, ou você põe no óculos e aí você vai ajustando até achar o ponto para enxergar, ou você simplesmente põe e vai tentando, né? Eu não conseguia adaptar, então o que eu fazia era os professores levar o material antes, ou o material com fonte ampliada, ou eu pegar um caderno e copiar a matéria, igual as minhas primas, né, que sempre tiveram presente comigo, a gente sempre também estudava juntas, sempre foi dando esses jeitos, até eu me descobrir mesmo e ver as melhores formas de estudar. E o que eu falo é sempre na questão da inclusão, né? Por exemplo, aulas, eu lembro na escola municipal que eu estudei, de professor de educação física trazer algumas questões para aula, sabe? O judô, que eu lembro de praticar judô na escola, ele ensinando, tocando, né? Mostrando como é que é, e não me privando hora nenhuma de participar das aulas. Inclusive, quando eu era criança, eu levava muita bolada, porque eu participava, assim, das aulas de educação física, jogava bola, jogava handball, não enxergava nada, mas estava ali no meio da turma. E isso foi normal para a turma, foi normal para mim, e foi uma forma de inclusão, porque hoje existe, né? Existe a bola, por exemplo, com guiso, que é um sininho, e aí a pessoa com deficiência visual, ela escuta e consegue. Naquela época não tinha isso, né? Assim, tinha, mas não era algo acessível. E aí ele sempre dava um jeitinho de fazer com que eu participasse das aulas, interagisse com as crianças, não ficasse ali isolada, né? Então é muito importante isso, é o que eu trago sempre, a questão da inclusão mesmo. Permitir que as crianças, né, os pais que estão assistindo aí, né, permitir para que a criança participe, né, de alguma forma ou de outra, ela vai acabar se adaptando ali e não impedir que ela faça, né, isso que você está trazendo para a gente, não impedir que ela participe, por mais que a gente queira proteger, mas deixa ela participar, que ela vai dando o jeito dela, né. Sim, inclusive os meus pais, com essa questão do turismo, do lazer, né, eles sempre me levavam para os lugares também, desde criança aí, a praia, eu lembro das aulas de natação também que eu fazia, então eles sempre estavam levando, buscando atividades para que eu tivesse contato e descobrisse ali as coisas que dava para fazer, o que não dava, né? Claro que tem aquele receio, aquele medo, né? Minha mãe até hoje é super preocupada. Por mais que eu já more sozinha, já tenho minha independência, às vezes eu vou sair sozinha lá, cuidado. O meu pai já é mais tranquilo nessa questão, mas a minha mãe ainda está bem preocupada. Você não usa bengala, nenhum tipo de acessório para se orientar na rua? Não, não. Inclusive, assim, a bengala é outro ponto importante que a gente precisa tocar, que hoje já existe a bengala verde, que é um movimento de pessoas com baixa visão, né, para que use a bengala verde para serem identificados. Eu não gosto de imposição, né? Então eu falo assim, não, se você se sentir à vontade para usar a bengala verde, use, né? Porque é uma forma de informar as pessoas que você tem baixa visão, sim. Mas eu particularmente não uso.
Mas também sempre estou acompanhada nas principais coisas aí, que é, vamos colocar o turismo, né? Quando eu viajo, acho que eu fiz uma viagem sozinha, que foi a minha viagem em março agora para São Paulo, esse ano, foi minha primeira viagem sozinha. E aí eu senti um pouco assim de medo, um pouco de receio, e eu acho que se eu tivesse com a bengala, seria algo para me identificar, né? Falar, não, olha, eu tenho baixa visão, né? Eu preciso, às vezes, de uma ajuda para ver um painel, uma placa, né? Então, pode ser que daqui para frente, com esse meu sair, né? Sair sozinha, viajar sozinha, isso mude a minha cabeça, eu passe a querer usar a bengala. Mas dentro da cidade de Uberlândia, que eu conheço, porque eu sempre morei no mesmo bairro, mesmo depois que eu saí da casa dos meus pais, eu continuo no mesmo bairro, então conheço muito bem o espaço, e os lugares que eu vou também são lugares que eu sempre frequentei, então já conheço, já tenho uma noção de espaço, né? Então aqui eu não sinto necessidade mesmo de usar. Quando eu preciso de ajuda, eu peço para ler alguma coisa, acho que principalmente para ler, a questão da leitura que é o mais complexo. Agora, locomover, andar e tudo, às vezes a gente dá umas esbarradas, mas coisas que acontecem mesmo. E quais dificuldades que você sentiu nessa sua viagem? O que precisa melhorar? O que você sugere? O que eu senti mais de dificuldade, assim, eu acredito que é a questão das informações, né? Porque é muito complicado. Por exemplo, o aeroporto, né? Claro, para ir daqui de Uberlândia até São Paulo, eu pedi o auxílio da companhia aérea, eles me deram todo o auxílio, e aí, tranquilo, pegaram minha mala, né? Foram até lá do lado de fora do aeroporto, inclusive o rapaz que foi comigo, muito gente boa, até esperou o Uber, porque eu ia para o Centro Paralímpico, eu estava para um evento e também ia competir. E aí ele esperou o Uber, né, tranquilo. Aí na volta eu resolvi, falei assim, não, eu vou me desafiar um pouquinho para ver até onde eu consigo sozinha. E para ver, né, os probleminhas aí que possa ter. E aí foi a questão mesmo da informação. Por exemplo, para eu poder ver o painel de voos, né, de horários, de portão, eu precisei tirar foto, né, e aí ampliar a foto. Eu consegui tranquilo, mas a informação ainda é algo que precisa ser pensado, não sei como, porque é muito complicado ampliar um painel daquele ali. Em Congonhas tem um lugar grande, mas depois que você entra para a sala de embarque, eu não consegui achar o lugar do painel grande. Eu sei que tem também, mas eu não sei, não consegui. E aí eu só, por foto, tirei foto, dei um zoom e aí consegui achar o meu portão. Já conheço o aeroporto de Congonhas, já tinha ido acompanhada, né, uma vez, algumas vezes. Então eu já tinha noção do espaço, por isso que eu fiz essa aventura aí. Mas mais essas questõezinhas de informação de placa, por exemplo, o Uber, né? Uma das estratégias que eu uso, como é um aplicativo, ou Uber ou 99, eu não consigo ver cor do carro e nem a placa do carro. Então lá tem um lugarzinho de mensagem, eu aviso, olha, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu preciso que você me ache, eu tô de tal, tô vestida de, igual hoje, né, um vestido jeans, tô com uma mochila nas costas, eu uso óculos, e aí a pessoa me acha. Aqui em Uberlândia isso é muito bom e funciona, eu sempre uso essa estratégia. E assim, andar, por exemplo, Uberlândia, você falou que você conhece bem, mas para andar em São Paulo, que você não conhece, como você faz? Aí eu dei a sorte de ir para um lugar e ficar só dentro desse lugar, né? Eu não cheguei a andar dentro de São Paulo. Então, eu acho que eu faria a mesma coisa, tentava pegar ali num Uber que eu fosse para algum lugar que desse para ele me identificar, né? Usasse esse recurso da mensagem para ele. E sempre com o celular. Eu falo que hoje, para pessoa com deficiência visual, acho que não só para pessoa com deficiência visual, o celular é como se fosse uma extensão do corpo. Então, eu comprei um celular com uma qualidade de câmera melhor,
E sempre tento melhorar essa questão, porque isso me dá muita autonomia. Qualquer coisa eu consigo tirar uma foto, mesmo o painel dos voos estava bem distante de mim, eu não conseguia chegar muito perto para conseguir tirar uma foto. Então, como o meu celular tem uma resolução de câmera boa, eu consegui ver o painel através do zoom. Talvez se eu não tivesse o celular com essa qualidade, eu teria que perguntar ou teria que pedir o auxílio, né, de alguém. Mas, e outra coisa que eu sempre falo, é não ter medo de perguntar e de pedir ajuda, porque todo mundo precisa e a gente, acho que é geral, e a gente tem que ter isso na cabeça, que é preciso pedir ajuda no supermercado, quando eu preciso ir sozinha, não estou vendo o preço, e às vezes não estou ali com o celular na hora rápido, então eu já pergunto para alguém que está do lado, não, me fala esse valor aqui, e aí é assim que eu vou me virando mesmo para ter essa independência. Entendi. A Valda Souza está falando que te ouvir enriquece muito. Parabéns. Ah, obrigada. É minha madrinha que acompanhou minha infância. Ah, Ela que teve, ela legal. me, praticamente me acompanhou, acho que nas reuniões de pais, é ela que ia representando a minha mãe, que minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai também. E aí a minha madrinha, a filha dela que estudou comigo durante, a gente teve foi da primeira série, do pré até antes, até o terceiro ano do ensino médio, juntas. Aí depois ela foi fazer letras, eu fui fazer história. Então a minha madrinha sempre acompanhou todo esse processo aí que eu tô contando. Ah, então, dona Valda, pode escrever aí pra gente o que que você lembra de dificuldade, o que que você quer trazer aqui pra gente, porque a minha esquecer de falar, você pode escrever nos comentários que a gente lê aqui. É, Exatamente, com certeza ela lembra muita coisa. você disse sobre uma bengala verde. O que é a bengala verde? Então, a Bengala Verde é um movimento de pessoas com baixa visão. Até esse movimento surgiu em São Paulo. E para identificar quem tem baixa visão. Por quê? A pessoa com baixa visão, geralmente não, sempre, né? É uma deficiência não tão aparente. Quem me vê hoje na rua andando sozinha fala, não, ela não tem nada. Não, ela enxerga perfeito, ela não tem nada. E aí surgiu esse movimento justamente para diferenciar, porque as pessoas olham, tem um olhar de desconfiança para as pessoas que estão ali falando que tem baixa visão, mas usam o celular sem leitor de tela. Ah, mas ela tem baixa visão e está usando o celular? Mas não, ela tem baixa visão sim. O celular geralmente está com letra ampliada, está adaptado, tem alguma coisa. E aí foi um movimento que surgiu para identificar, e aí toda a América Latina, eu sei que tem na América Latina aí, o pessoal pede para que as pessoas com baixa visão usem a bengala verde e façam aí um movimento para que as pessoas conheçam a pessoa com baixa visão que usa a bengala verde. Então, a maioria, se você vê uma pessoa hoje na rua aí com bengala verde, provavelmente ela tem baixa visão, se ela é engajada nesses movimentos, né? Uhum. Mas é uma bengala mesmo. É uma bengala mesmo, ela é normal, é a bengala que o deficiente visual total usa, só que é na cor verde. Ah, entendi. E a questão do preconceito? Você falou aí um pouquinho sobre as pessoas olharem, desconfiarem. Me conta o que que é esse preconceito, se você já viveu esse preconceito. Sim, esse eu sempre falo, né? O preconceito, a própria palavra, ela já diz, né? É um preconceito, é um julgamento antes, né? E aí, isso a gente passa o tempo inteiro em coisas simples mesmo do dia a dia, porque, como eu dei o exemplo, né? Eu ando sozinha, vou no banco sozinha, se eu precisar ir no supermercado, eu vou sozinha. E às vezes, quando você pede ajuda para as pessoas, elas te olham torto. Ah, você não está usando uma bengala, você está usando o celular, você está andando sozinha e está pedindo ajuda. Por exemplo, a fila preferencial é um exemplo muito bom, porque se eu estou sozinha, a maquininha de cartão eu não consigo enxergar.
e muito menos o valor, para mim ver o valor. E às vezes eu sou mais lenta também, sozinha, né? Então eu preciso de uma ajuda. E aí eu pego a fila preferencial quando eu estou sozinha e peço ajuda para atendente. E aí quando eu estou na fila preferencial, as pessoas olham super torto. Nossa, mas será que ela tem alguma coisa? Porque não está com bengala, não está com nada. E não é uma coisa aparente, né? Então, geralmente, quem tem baixa visão sempre passa por situações assim de desconfiança das outras pessoas, né? E aí eu já passei por algumas situações na escola. Eu, se não me engano, acho que na segunda série, quando um professor falou para os meus pais que não ia me aceitar na sala de aula dela, porque eu atrasava a turma. Eu tive situações também na faculdade, no meu primeiro período de faculdade. Inclusive eu tenho até hoje a prova da professora que deixou um tanto de recado na minha prova, que eu não ia conseguir fazer faculdade de História. Eu nem sei se minha mãe jogou fora, mas ela falou, sabe? Ela deixou uns recados terríveis ali. E aí eu tive algumas situações assim, mas até as pessoas entenderem, os professores entenderem que não. Eu consigo fazer tudo no meu tempo, claro, com as minhas adaptações, e que são coisas simples. A faculdade de História, por exemplo, é uma faculdade super teórica. As nossas provas lá geralmente eram uma questão e a gente só tinha que fazer uma dissertação ali da questão, desenvolver um raciocínio em cima daquilo. E aí o professor não ampliava a prova, que era uma questão, uma folha. Se ele fosse ampliar ali, ia dar a folha inteira, porque geralmente ele usava parte dela. Então era coisinha simples assim que eu sempre tive que falar e levar e cobrar também. Mas acontece, essas coisas acontecem sim. Você escreve? Sim, e amo escrever. Geralmente, a minha letra, inclusive, ela não é uma letra grande, é uma letra normal. Eu não consigo ler o que eu escrevo, mas eu amo escrever. E aí, porque eu acho que é uma forma de memorizar. Então, sempre gostei muito de escrever. Tem cadernos até hoje, e de letra mesmo e tal. Escrevo, anoto as coisas. E no quadro, quando eu fui professora, quando eu dei aula, acho que uns 5 anos mais ou menos, que eu tive a oportunidade de estar na sala de aula, eu escrevia no quadro, aí fazia minha letra maior, e eu tenho muita noção, a gente com o tempo a gente vai adquirindo essas noções de espaço, e se eu começo aqui, eu consigo escrever reto, sem entortar. Então, se você pegasse um quadro meu escrito, provavelmente não. É uma professora que enxerga normal. Mas não, eu não estava enxergando uma linha ali, nada. Eu estava fazendo mais pela noção mesmo de espaço. Inclusive, já aconteceu, às vezes, dava reflexo no quadro, e aí o aluno perguntava, né? Ah, professora, o que está escrito? E aí eu tinha que ir perto para poder ver, ou então usava a estratégia do meu caderno, porque tudo que estava lá estava no caderno, ou então no celular, porque quando eu dei aula eu já tinha esse recurso. E aí eu dava um zoom e conseguia ver e falar para o meu aluno o que estava escrito. Então usava essas estratégias muito assim. E como que você fez nesse processo de alfabetização? Como que você conseguiu aprender a escrever? Eu lembro, assim, pelo que eu lembro, de cadernos Ixi, com acho que travou aqui para linhas. mim. Travou? Travou, voltou. Oi, oi, oi. Aí vamos lá. Eu lembro de cadernos com linhas grossas. Eu lembro que a minha letra era muito feia. E até eu aprender a mesma escrever, né, e fazer bonitinha. Então usava caderno de caligrafia na época. Lembro também perfeitamente de fazer. E a minha mãe também, lembro dela me mostrando as letras, né? O formato também lembro de um professor, não sei qual, foi logo novinha, bem novinha, professora fazendo junto comigo o movimento, e aí eu conseguia compreender. E aí eu sempre tive essa noção mesmo de como fazer a letra, né? É bem interessante.
E essas questões assim, depois eu quero até perguntar mais efetivamente para minha mãe, que eu tenho pouca memória dessa época de aprender a escrever. Entendi, é bem interessante. Dona Valda está falando que a história do professor, que a professora que deixou o recadinho para você na prova, magoou muito ela, mas ela disse que você sempre superou tudo e que isso não foi nada para você, que isso não te impediu de fazer o que você quis fazer, o que você quer fazer. Sim, isso é muito importante, porque eu acho que se fosse uma pessoa que ali no primeiro período de faculdade, né? Mas eu lembro que eu chorei bastante, porque eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu estava me descobrindo, né, enquanto pessoa com deficiência visual, porque até então tive muito presente os meus pais, a minha madrinha mesmo que está aí, ela sabe, ela também muito presente, então tinha gente ali para defender, né? Até minha prima mesmo, quantas vezes ela me defendia, né? E aí na faculdade não é bem assim, ali é uma profissão que você escolheu, você precisa estar ali firme. E aí eu lembro de chegar chorando horrores. E aí minha mãe ficou desesperada, mas aí depois eu consegui pensar, equilibrar e levar isso. Não, vou fazer, eu vou acabar essa faculdade, vou, e aí eu já fiquei com aquela questão, não, vou provar para todo mundo que eu consigo fazer. Inclusive, o meu concurso que eu passei, o meu mestrado eu passei antes de formar, eu tive que acelerar um pouquinho a minha defesa de monografia para poder entrar no mestrado, e depois o meu concurso também eu fiz em 2011 e eu só formei em 2012. Aí, por sorte, eles me chamaram só em 2013. Então, eu passei também a prova, eu fiz antes de formar, 1 ano e meio antes. Bom, falando ainda a questão da infância, a preocupação Uhum. que eu vejo, assim, né, eu levo muito os meus filhos nos passeios, né, e eu tenho esse olhar, eu cobro muito das pessoas essa questão dessa adaptação, e eu vejo que os locais estão despreparados para isso. Queria que você falasse um pouquinho o que pode ser feito, o que pode ser mudado. Eu não sei se você conhece esse formato desses passeios, tem muito passeio em shopping, e como pode incluir essas crianças, né, de forma que elas possam, de fato, participar. Eu sei que a questão da baixa visão é uma das questões que eu também defendo aqui, porque como eu tenho os filhos autistas, assim como a auditiva, a questão visual, que eu chamo de deficiências invisíveis, e estou até defendendo Aham. isso numa iniciação científica que eu estou fazendo, então as pessoas questionam muito, né? As pessoas querem olhar e ver que a pessoa tem uma deficiência, e quando não vê, ok, então deixa elas meio de lado, e não faz essa inclusão. Inclusão não é só, deixa a criança entrar no evento e ok, mas não estão preocupados se a criança está interagindo, se ela está conseguindo participar. Eu fico imaginando para uma criança que tem essa deficiência visual e não consegue ver, por exemplo, está ali um joguinho, as crianças estão jogando, mas não tem nada adaptado para ela, né? Eu vejo Uhum. que tem muito, tem figuras, tem letras, tem vários joguinhos desse tipo, né? Quando você vai numa atividade, né? E não tem nada adaptado. Eu não vejo nada Sim. adaptado, eu não vejo braille. O braille praticamente não existe. O que você fala de tudo isso? O que você sentiu na sua época? O que dá para ser feito? Olha, na minha época era uma coisa assim. É igual eu falei, né? Eu sempre estava no meio de pessoas, de crianças que não tinham deficiência, e de alguma forma eu estava ali, só que às vezes não incluída, porque não existia, igual joguinhos mesmo, não existia. Videogame, eu lembro dos meus primos jogar videogame e eu não conseguia, porque eu não acompanhava o movimento. Eu não, gente, eu não gosto disso, mas também nunca pensei em algo adaptado para um videogame, né? Mas o que eu trago bastante, que eu acho que tem que ser pensado, em adaptar na questão de, igual a criança com baixa visão, geralmente ela lê, ela escreve, então ela não vai ter contato muito com braille. Então, como fazer isso, né, para uma criança com baixa visão? A letra ampliada, a descrição também é importante, porque
se a gente for pensar num passeio cultural, um museu, né, alguma coisa assim, ter uma descrição para quem tem baixa visão também é importante. O teatro, por exemplo, é importante, porque a gente está ali, a gente não consegue ter noção do palco, não consegue ter noção dos personagens, né? Igual peças infantis também. Eu lembro na época de ver desenhos que eu não tinha noção nenhuma. Hoje eu sei que já se tem aí no YouTube alguns desenhos disponíveis com audiodescrição, que são muito legais, inclusive. Eu sou apaixonada em desenho, coisas infantis, então eu estou sempre ligada com essas coisas. E aí, de vez em quando, eu pego a Turma da Mônica com audiodescrição. E aí foi coisas que eu tinha na infância, mas que eu só tive noção de como que era, da cor que era, do jeito que era, agora na vida adulta, agora que eu estou adulta. Porque agora que está disponível, né? Então, acho que é essas iniciativas que tem que ser aumentada, que tem que ter mesmo. Libras, que é super importante, né? Eu sempre procuro colocar para todos, né? Para incluir todos. E aí, especificamente da criança com deficiência visual, seria isso. Uma descrição, uma letra ampliada, tentar mesmo colocar essas questões nos jogos, nos desenhos, nos lugares que ela vai frequentar. Então, é isso, assim. Eu acho, assim, muito assim, interessante tudo isso. Eu tô nesse universo já há algum tempo, né? E eu, de verdade, eu só fui entrar nesse universo porque eu vi uma necessidade dentro da minha casa. Por mais que não fosse visual nem auditiva, mas eu comecei a entrar nesse universo das deficiências e conviver com crianças e ver isso, né? Como que uma criança faz, né? Como que é essa infância? Porque a infância passa e tem que ser aproveitada, né? E aí eu fico olhando muitas vezes o desenho e fico, como é que uma criança que não ouve consegue ver, ela só vê imagens, ela não tem direito de entender o que o personagem está falando, porque não tem libras. Por mais que existe uma lei que fala que tem que ter, mas não existe. Você liga a televisão, eu não vejo nada em libras. Eu estou estudando libras, eu falei, poxa, eu queria praticar, mas não tem. Não tem para a gente praticar, não tem programa infantil, não tem nada com Libras. Mesma coisa o Braille, eu vou muito em evento e eu não vejo Braille. Então, eu não consigo entender como que é um mundo, né, inclusivo dessa forma. Isso não é inclusão, quer dizer, na verdade não existe inclusão. Né? E as crianças vão crescendo sem ter essa infância. Daqui a pouco passou a infância e elas não aproveitaram. Exatamente. E aí vão descobrir as coisas, às vezes, quando estão adultas, igual aconteceu comigo, que eu não tive contato com audiodescrição. Eu falo, eu sou de Uberlândia, eu nunca tive oportunidade de ir num teatro que tivesse audiodescrição. Então eu ia, sim, eu sempre frequentei, eu estava ali no cinema, sempre estive, mas com a baixa visão e vendo o que dava, porque não que estava acessível, né? Não é porque estava acessível, nunca deixei de ir, mas também às vezes nunca compreendi como realmente era, né? Como que é uma peça de teatro ali, com todos os detalhes, um show, porque eu sou uma pessoa que sai muito, eu gosto muito de passeios, eu não paro o tempo inteiro, é viagem, é passeios, shows que eu sempre gosto de ir também, mas às vezes eu não tô vendo nada. Às vezes acontecia de estar com uma turma e a turma começava a rir, né, de alguma coisa que estava acontecendo lá no palco, eu, gente, não tô entendendo, né? E aí alguém sempre falava, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fazia uma descrição para mim. Mas seria, sim, interessante ter isso, né? Esse recurso aí para as pessoas com deficiência visual, com auditiva também, o Libras, né? A gente está vendo isso nas lives agora dos cantores que está acontecendo, né? Então é isso, é trazer isso mesmo, porque é importante. Perguntaram aqui como que é aí no cinema. Nossa, o cinema é assim, gente. Eu já fui em sessões de filmes legendado. E aí, pra mim, não resolve nada, porque eu não entendo, eu não consigo acompanhar. Ou eu leio a legenda, na verdade, eu não consigo acompanhar a legenda, porque é muito rápido. E aí, às vezes está em inglês, eu ainda fiz curso de inglês, então tem uma noçãozinha, assim, porque quando eu fiz,
eu fiz na minha infância, de infância para adolescência, e não era nada adaptado, pelo contrário, eu peguei muita raiva de inglês justamente por causa disso, porque os livros eram cheios de imagem. E aí, como, né, uma pessoa com deficiência visual consegue ver as imagens, inclusive nas provas. As provas tinham lá, às vezes, um desenho de uma escada, né? E você tem que pôr o nome da escada em inglês. Eu não conseguia identificar que era uma escada. Então, não aprendi absolutamente nada. E aí, era desse jeito. Às vezes, eu ia mesmo só para acompanhar a turma. Não, vamos então. Mas entender, muito difícil. Aí, hoje, se eu quero assistir algum filme para entender, tem que ser dublado, e eu prefiro até nem ir no cinema, eu deixo em casa, sozinha, porque às vezes eu quero parar. Inclusive, eu assisti um filme, eu fiz até um texto sobre o filme, que é, acho que O Milagre na Cela 7, acho que é isso. E aí eu assisti ele legendado, mas o que eu fiz? Eu fui parando, eu fui tendo noção das imagens, às vezes coisa que eu queria ver ali, eu voltava um pouquinho para entender, eu consegui entender, mas aí foi no meu tempo, né? Eu tinha tempo, estava agora na quarentena, então deu para fazer desse jeito. Na faculdade eu sofria muito com isso também, porque é uma faculdade de história. É muito filme, geralmente eles indicavam filme, e aí, como que os professores faziam? Não, eu te empresto o filme, você leva e assiste sozinha, ou se quiser assistir na turma, aí eu não, pode deixar para a turma legendado, me empresta o filme que eu preferia ver sozinha. Aí essas coisinhas assim eu sempre fiz. E como teria que ser o filme? Teria que ser um filme dublado e com autodescrição, é isso? Descrevendo a cena. Isso. A audiodescrição seria muito legal. Eu acho que eu assisti só alguns documentários com audiodescrição, não assisti filmes especificamente, não. Mas é muito bacana, porque aí tem as cenas dos personagens ali falando, normal, e tem alguém fazendo a descrição da cena. Então, basicamente, você nem precisa ver nada. Você pode simplesmente fechar o olho e viajar na cena do filme. Isso é muito bom. E aí sim a gente entender, porque tem filmes muito rápidos. Filmes de ação, por exemplo, é muito rápido. Eu não consigo acompanhar a imagem. Não dá para entender o que está acontecendo ali. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante. Acho que para a gente se colocar no lugar, talvez isso, fechar o olho e tentar imaginar se você está entendendo aquele filme, né? Ou Isso. aquele programa que está assistindo. Se você fechar o olho e não conseguir entender, é porque ele não está sendo inclusivo, certo? Exatamente. Eu faço isso muito com as imagens. Ultimamente eu estou trabalhando muito com descrição de imagens, principalmente para deixar aí as redes sociais, a internet mais acessível. E aí, como eu ainda tenho um pouco de resíduo visual, eu consigo fazer as descrições, porque eu coloco elas no computador, as fotos no computador, dou um zoom, né? Ainda consigo fazer. E aí eu faço esse processo de fechar o olho e ver se aquilo ali tá bom, se aquele escrito, ou então sair fora, tirar a imagem da minha frente e ler só a descrição para saber se eu entendo, se as pessoas vão entender também. E eu acredito que esse processo é bacana. Inclusive no curso do Ricardo Mozakai, não sei se ele coloca lá, eu não lembro especificamente onde, sobre um jantar às escuras. As pessoas fazendo esse teste mesmo, de ficarem vendadas e tentarem se alimentar ali, né? Sem deixar cair, sem fazer bagunça. Então é um processo bem bacana para a gente colocar no lugar do outro, né? Então eu sou Sim, achei super a legal. favor de fazer disso. É bem interessante. Tem uma pessoa aqui, acho que é Neumann, está falando que ela é uma pessoa com deficiência, ela tem uma sequela de poliomielite e ela entende os obstáculos que você tem enfrentado. E ela diz que o seu relato a motiva a viver mais intensamente. Obrigada pelo relato. Ah, não é isso, sabe? Porque eu sou assim, uma pessoa muito, eu digo corajosa, não sei, mas eu sou de enfrentar, sabe, os desafios. Eu gosto disso. Eu me sinto muito desafiada, tanto que
eu contei da minha viagem sozinha. Eu poderia ter pedido ajuda para a companhia aérea para voltar, né, com alguém ali do meu lado, né? Mas não, eu quis me testar, saber quais que eram os meus limites, o que que eu precisava. Isso, claro, com toda segurança, né? A gente, quando saber o limite também e falar, não, nossa, tá atrasado, então agora eu preciso de ajuda. Então era mais ou menos isso, sabe? A gente ter essas questões, tentar sempre, eu sempre gostei de andar sozinha justamente para me conhecer. Já trombei muito, porque eu sou uma pessoa que procuro andar olhando para o chão, para justamente não pisar em falso, não correr o risco de cair. Só que tem obstáculos altos, né? Então já aconteceu várias vezes de bater em coisas de muro que tava ali, machucar a cabeça, de bater cabeça e às vezes forte, né? E engraçado que quando eu tô sozinha, eu presto muito mais atenção do que quando eu tô acompanhada. Então, quando aconteceu esse de bater cabeça, eu estava acompanhada, eu estava com a minha mãe. E nunca sozinho aconteceu, porque a atenção é redobrada, né? Então, eu vou andar mais devagar, eu vou ter ali meus momentos, vou parar, vou observar mais. Então, quando eu estou acompanhada, às vezes a gente acomoda um pouquinho e acaba não prestando atenção nos detalhes. Você consegue dirigir? Não, nada, nada, nada. Inclusive, acho que esse é um dos problemas de quem tem baixa visão, né? Porque a pessoa enxerga um pouco, mas não a esse nível para conseguir dirigir, não. Não. Infelizmente, nada. Porque a gente não tem noção ali do tamanho do carro, do obstáculo que está na frente, nada disso. Ainda mais uma visão mais longe. Eu enxergo muito de pertinho, eu preciso aproximar bastante do meu rosto. E como foram teus relacionamentos lá na infância? Como ainda é hoje? De amigos, de relacionamentos amorosos? Conta um pouquinho pra gente. Foi tranquilo, assim, eu sempre, acho que principalmente amigos, porque eu tive uma infância e uma adolescência com muitas amizades. Eu acho que pela música, porque eu fiz aula de violão, então eu aprendi a tocar violão mesmo com a baixa visão. Isso é interessante também, porque eu aprendi num processo de infância e adolescência. E o meu professor, ele me mostrava onde eram as notas, né? Colocava o meu dedo para eu aprender a fazer as notas. O movimento da mão com o ritmo, ele também me mostrava. Então, sempre esse contato mesmo para que eu aprendesse. E aí a música me proporcionou muitas amizades, assim como o grupo de jovens. Eu sempre participei de grupos de jovens em igreja católica, tive à frente de coordenação também, coordenei grupo de música, então tive muitas amizades. A minha irmã é 4 anos mais nova do que eu, mas eu também lembro de um período aí que a gente era muito próximo, inclusive hoje a gente é muito próximo, tem uma amizade muito grande. E participei de orquestra de infanto juvenil, de viola caipira, então era crianças e adolescentes. E aí eu tive muito contato com muitas pessoas. A minha prima, que a minha madrinha está aí presente, é praticamente a minha melhor amiga de infância, a gente cresceu junto, então a minha relação sempre foi muito boa. E mesmo relacionamentos aí, apesar de pouco contato, assim, questão de amorosos, né? Mas moro com meu marido, a gente casou, a gente se conheceu na adolescência. Ele custou a perceber que eu tinha baixa visão, assim como a maioria dos meus amigos também. Inclusive, muitas pessoas que veem a minha página hoje não têm muita noção do que era a minha visão, só tem noção agora que eu resolvi expor. Tive até, acho que numa última live, um amigo de faculdade que estava presente na live, e ele falou, nossa, Milena, eu não imaginava que era assim. E aí é engraçado, assim, as pessoas não tinham muita noção, não. Eu sempre levei uma vida muito, entre aspas, aí, normal, né, na medida do possível. Mi, a gente está com 25 segundos. Vamos voltar, derrubar essa e voltar para a gente encerrar?
Você topa? Pode ser, pode ser. Ah, então tá bom, pessoal. Eu vou derrubar aqui e a gente já volta. Eu acho que ele vai derrubar sozinho, porque eu não sei como que desliga isso. Com a Mi. Esperar ela voltar aqui. Todo mundo vai voltando. Oi, Voltamos. voltamos. Então, você estava falando dos relacionamentos, né? Sim, sim, não, é isso, sabe? Eu sempre tive muitas amizades, nunca fiquei ali isolada, primos também, família grande, então não tem como não. Esses bons relacionamentos eu sempre tive. Tenho muitas amizades. Ai, que bom. Então, nos relacionamentos não houve preconceito, você escuta comentários de forma pejorativa, por exemplo, né, com seu marido, que as pessoas podem, de repente, fazer algum comentário, tipo, não sei, você é guerreiro porque tá com ela, alguma coisa nesse sentido, você escuta comentários assim? Ele escuta comentários? Não, particularmente não, mas eu acho que é justamente essa postura de independência mesmo, minha, da minha parte. E eu acho que é pela deficiência não ser tão aparente também. Então, eu acredito que tem muito disso, as pessoas não têm muita noção mesmo. Acho que só passaram a ter noção a partir do momento que eu vim para as redes sociais falar abertamente sobre a minha deficiência visual. Então, eu nunca tive problemas com isso. Acho que mesmo só na escola, que foi os maiores problemas, né? Na infância, é claro que aí tem os coleguinhas, mas você levou a bolada, você é cega, esses comentáriozinhos assim. Mas também eu acho que eu nunca importei tanto assim com isso, não. Sempre levei numa boa. Acho que mesmo pela criação que meus pais me deram, né, explicando, nunca deixaram de explicar como é que era. Então, acho que foi basicamente isso. Você, em algum momento da sua vida, se sentiu deprimida por conta disso, por conta da sua baixa visão, pelas suas dificuldades? Eu não falo deprimida, mas eu passei por um momento muito difícil em 2015, quando eu precisei realmente sair de sala de aula. Porque aí eu me vi, eu tinha 24, 25 anos mais ou menos, e aí eu me vi pensando na minha saúde ou na minha profissão. E eu tinha muitos planos profissionais, de fazer um doutorado, né, de fazer um concurso público a nível federal para dar aula numa universidade. E aí eu precisei dar uma desacelerada na minha vida para poder cuidar da saúde, para não perder o resto de visão que eu tinha. Porque o que eu falo que o pouco de visão que eu tenho me proporciona muitas coisas boas, muitas oportunidades. E aí até eu pegar esse jeito de novo, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí resolvi criar aqui o meu Instagram, resolvi trabalhar com acessibilidade, com inclusão. E agora eu estou muito satisfeita com isso, porque eu venho conhecendo pessoas incríveis, trabalhando com pessoas incríveis, né? Então foi um processo mais complicado que eu passei até hoje, foi realmente de ter que escolher entre a sala de aula, a saúde, a profissão, e aí foi só nesse momento que deu aquele baque ali. Eu percebi em toda a conversa que a gente teve que a estrutura familiar que você teve, todo o incentivo que você teve no decorrer da sua vida na infância, você teve um professor de música que te ajudou a sentir o ritmo, a professora que pegou na sua mão e te ajudou a entender como desenhava a letra, um professor de educação física que te incluía sempre que possível, você tinha as suas primas que estavam ali com você te ajudando, teve a sua madrinha que te apoiou ali, a dona Wanda que está aqui com a gente. Então eu percebo que isso, essa rede de apoio
para as crianças se desenvolverem e se formarem uma pessoa como você se formou, que não desistiu, mesmo uma outra professora que foi lá e escreveu numa prova que você não ia conseguir, você conseguiu superar tudo isso por conta dessa rede de apoio. Conta para mim, para a gente aqui, o que você sente disso, o que você lembra, o quão importante isso foi nesse processo. Eu falo que foi o fundamental, porque ter um apoio é muito importante para o desenvolvimento, né? Mesmo para quem eu falo que para mim que nasceu com a baixa visão pode ter sido mais fácil, porque eu sempre tive que lidar com isso, então adaptei minha vida tranquilamente. Mas uma pessoa que venha a perder a visão hoje, se ela tiver apoio, com certeza ela vai conseguir desenvolver da mesma forma que eu tive esse desenvolvimento, porque ela vai achar os caminhos para encontrar isso, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou criar minha independência. Então esse apoio familiar, essa estrutura das escolas em geral, claro que não foi 100%, faltou muito ainda, muita informação, mas na medida do possível que as pessoas que estavam ali comigo fizeram, foi fundamental para o meu desenvolvimento, para que eu pudesse estar hoje aqui contando essas histórias, né, e trabalhando com isso, mostrando para as pessoas o quanto isso é importante. Mi, queria que você fizesse aí, falasse para o pessoal dos seus projetos, das suas redes sociais, divulgasse o seu trabalho. Então, eu convido aí, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho das minhas experiências, convido o pessoal para conhecer minha página, que é o Me Inspira. Tem um projeto super bacana com o Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia, que a gente está desenvolvendo. Agora, mais especificamente, estou trabalhando com descrições de imagens, né, com conteúdo digital, com acessibilidade na web. Então está sendo muito bacana esse aprendizado para mim e também conhecer outras pessoas que trabalham com isso, né? Então esse é meu recado aí para que vocês vá lá, conheçam meu trabalho, conheçam meus projetos, deixem opinião, sugerem lá um vídeo, sugerem assuntos para que eu venha abordar. Então é isso. E para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que têm a baixa visão, os pais, né, que estão recebendo agora o diagnóstico do filho, que tem baixa visão. O que você gostaria de falar para eles? Pegar isso que eu falei sobre o apoio. Eu acho que é fundamental dar apoio para o seu filho que está ali numa fase muito importante, que é a infância, procurar sempre apoiar e levar para frente mesmo, levar para os lugares, mostrar como é que é, não mentir também, sempre falar, olha, é isso, e nossa, é muito importante. Acho que família, amigos, a escola, de um modo geral, tem um papel fundamental na vida das pessoas. Muito obrigada, Mi, por aceitar nosso convite, por trazer tanto conhecimento para a gente. Temos muito que aprender ainda com você. Vou aprender muito, vou ter aí contato com você. Espero que você volte outras vezes para trazer o tema aqui para a gente, porque eu acho que quanto mais a gente falar, mais informação a gente trouxer, é que o mundo vai mudar, né? Só assim a gente consegue transformar alguma coisa. Não, com certeza. Eu agradeço a oportunidade e pode contar comigo sempre que estou disponível aí para poder falar sobre vários assuntos. Tem muita história ainda para contar e para compartilhar. Com certeza. Muito obrigada, Mi. Tchau, um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.